Você já se perguntou por que o Japão parece existir em uma realidade paralela? Um país onde o futuro e o passado coexistem em uma dança fascinante e às vezes perturbadora. Hoje vamos revelar 15 segredos que transformarão completamente sua visão sobre esta nação enigmática. O que você está prestes a descobrir vai além dos clichês de anime e sushi que todos conhecem. São histórias que raramente chegam ao Ocidente, algumas tão surpreendentes que você provavelmente terá que assistir 2 vezes para acreditar. O Japão que vou mostrar hoje não é aquele dos cartões postais. É um país de contradições profundas, onde a tradição milenar colide com inovações que parecem saídas de filmes de ficção científica. Um lugar onde algumas mulheres ainda são proibidas de pisarem em locais sagrados, mas onde robôs servem café em restaurantes futuristas. Este não é apenas mais um vídeo sobre o Japão, é um mergulho nas profundezas de uma cultura que constantemente desafia nossa compreensão do mundo. Em um universo onde a informação está a um clique de distância, como pode existir um país tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de nossa compreensão? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber. Proibição de mulheres em cidades sagradas. No coração do Japão moderno, existe uma realidade que parece deslocada no tempo. Em pleno século XXI, mulheres ainda são proibidas de entrar em certos locais sagrados. Ao pé do Monte Omine, Patrimônio Mundial da Unesco, um sinal avisa claramente: mulheres proibidas. Não é uma relíquia histórica, é uma regra que continua sendo rigorosamente aplicada até hoje. Esta ilha, Okinoshima, é completamente vedada às mulheres, em nome da preservação da pureza espiritual. Essas proibições vêm de antigas crenças shintoístas e budistas que consideravam as mulheres, especialmente durante a menstruação, como impuras, capazes de perturbar a santidade desses espaços sagrados. A tradição dos samurais também contribuiu para este cenário. As mulheres eram estritamente proibidas de entrar na arena de sumô, seja como espectadoras ou participantes. E até hoje, após um divórcio, as japonesas devem esperar 6 meses antes de se casar novamente, uma restrição que não se aplica aos homens. Esta coexistência entre um Japão ultramoderno e regras específicas de gênero ilustra perfeitamente a tensão entre preservação tradicional e igualdade. Para viajantes, observar estas limitações oferece uma visão fascinante da complexa cultura japonesa, uma mistura única de singularidades e contradições. Se você está achando estas informações fascinantes, deixe nos comentários a palavra "descubra" e conte qual aspecto da cultura japonesa mais desperta sua curiosidade. Seu feedback nos ajuda a criar conteúdos ainda mais surpreendentes para você. O mangá profético de catástrofes. Você já se impressionou com as previsões assustadoramente precisas dos Simpsons? No Japão, existe uma obra que provoca arrepios ainda mais intensos. Em 1999, uma artista misteriosa chamada Tatsuki publicou discretamente o mangá O Futuro que Eu Vi, Watashi ga Mita Mirai, em japonês. Nele, ela registrou 15 sonhos que previam catástrofes futuras. O mais assustador, 13 desses sonhos se tornaram realidade. Particularmente aterrorizante foi sua previsão da dupla catástrofe de 11 de março de 2011. Um terremoto de magnitude 9 na costa de Tohoku que desencadeou um tsunami e causou um acidente radioativo na usina nuclear de Fukushima. Na edição de 1999, ela havia anotado inquietantemente a data exata, 11 de março, ao lado de desenhos de mares revoltos e edifícios desabados. O mangá também fazia referência à morte súbita da princesa Diana em 1997 e à descoberta do vírus SARS pela China, cada um representado como um sonho antes de se tornar realidade. Mas o que realmente causa calafrios até hoje é a última profecia, a maior catástrofe de todas, prevista para julho de 2025. Nesta visão sombria, 2 dragões gigantes lutam no fundo do Oceano Pacífico antes de lançarem colunas colossais de água em direção ao céu. Um tsunami 3 vezes maior que o de 2011. Por coincidência, as ilhas Tokara, no sul do Japão, registraram mais de 1000 pequenos terremotos no início de julho de 2025, um sinal preocupante para viajantes. Os cientistas negam qualquer conexão, mas o medo por si só já prejudicou o turismo japonês.
Seriam essas previsões meras coincidências ou existe algo muito mais misterioso por trás? E será que a última profecia se tornará realidade? Tatuagens, o legado dos párias. Quando as câmeras mostram as enormes e coloridas tatuagens nos corpos nus de gangsters japoneses, você já se perguntou quais histórias estão escondidas por trás dessas marcas? O irezumi, a arte de decorar o corpo dos párias, remonta a 10.000 anos antes de Cristo, quando as primeiras marcações com tinta apareceram nas ilhas japonesas. Ao longo dos séculos, as tatuagens sempre foram mais do que simples decoração. No período Edo, serviam como marca para criminosos, uma punição indelével gravada na pele. No final da era Meiji, o governo proibiu a tatuagem para ganhar reconhecimento no Ocidente, empurrando essa arte ainda mais para a clandestinidade e piorando sua reputação. Mas os Yakuza, os famosos sindicatos criminosos do Japão, transformaram o irezumi em símbolos de honra. Eles tatuavam dragões, carpas ou flores de cerejeira, símbolos de força, perseverança e disposição para uma morte honrosa. A técnica mais venerada é o tebori, onde as cores são inseridas sob a pele com varas de bambu ou agulhas presas a elas. O resultado dura toda a vida, mas custa 4 vezes mais. Uma tatuagem completa nas costas pode exigir entre 50 e 100 horas, distribuídas ao longo de 5 anos. Orihima, um mestre da arte tebori com 23 anos de experiência, explica que a tinta tebori não desbota, mas na verdade se intensifica com o tempo, ao contrário das tatuagens feitas com máquina que só parecem vivas no início. Ainda assim, enfrentam-se preconceitos. Em onsen, piscinas ou na praia, tatuagens atraem olhares curiosos e desconfiança. Muitos artistas escondem suas identidades e muitos portadores mantêm sua arte corporal como um segredo privado, mostrado apenas aos mais íntimos. O irezumi é mais que arte, é o legado dos excluídos, um poderoso testemunho de força, orgulho e autocrença, apesar da rejeição. Não se esqueça de deixar um like neste vídeo, isso nos ajuda imensamente a trazer conteúdos exclusivos como este. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas revelações sobre culturas fascinantes ao redor do mundo. Seu apoio financeiro é fundamental para que possamos continuar viajando e documentando estas histórias extraordinárias. Números da má sorte. A maldição do 4 e do 9. Na cultura japonesa, alguns números carregam significados sinistros. O número 4, pronunciado shi, soa como a palavra para morte. O número 9, pronunciado ku, lembra a palavra para sofrimento ou tortura. Por isso, ambos são considerados profundamente azarados. Se você viajar pelo Japão, não se surpreenda quando edifícios pularem o 4º andar, substituindo-o por 3A, F ou simplesmente ignorando-o. Hotéis frequentemente evitam os números de quartos 4, 9 ou 49, pois são vistos como amaldiçoados. Esta prática não é mera superstição, mas uma tentativa cultural de afastar o azar, evitando qualquer lembrança do que é considerado nefasto. Esta tradição mostra como linguagem e símbolos influenciam emoções, comportamento e até mesmo a arquitetura, mesmo em um país ultramoderno como o Japão. Por sorte, o 4 e o 9 não estão entre meus números de azar. E quanto a você? Existe algum número que você considera particularmente azarado ou sortudo em sua cultura? Roupas íntimas femininas usadas em máquinas automáticas. Nos distritos mais movimentados de Tóquio, havia máquinas automáticas que vendiam roupas íntimas femininas usadas. Esses equipamentos, encontrados mais frequentemente no paraíso otaku de Akihabara, famoso por sua cultura excêntrica, ofereciam artigos selados individualmente, muitas vezes com anotações sobre a suposta idade da usuária ou o tempo de uso, despertando a curiosidade de certos compradores. Este fenômeno estranho refletiu um canto oculto da cultura urbana underground japonesa durante os anos 90. No entanto, após protestos públicos e mudanças legais, a maioria dessas máquinas foi removida. Hoje, é quase impossível encontrar vestígios dessa prática em espaços públicos. O que permanece é apenas a infame lembrança dos hábitos de consumo mais excêntricos do Japão. Bairros de pobreza no Japão. Kamagasaki, o bairro sem nome. Você já se perguntou se, por trás da superfície reluzente do Japão, também existe pobreza?
A apenas uma curta viagem de trem do Mar de Luzes de Osaka está Kamagasaki, o bairro sem nome. Cerca de 30 mil trabalhadores diaristas vivem aqui em apenas 2 km², muitos sem endereço fixo, em minúsculos barracos de madeira ou, noite após noite, nas calçadas. Enquanto a cidade ao redor parece limpa e organizada, Kamagasaki surge como um labirinto de barracões deteriorados, às vezes fumegantes, um eco da pobreza enraizada no período pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui está a maior taxa de assistência social do Japão, aproximadamente 176 por 1.000 habitantes, em comparação com apenas 28 por 1.000 no centro de Osaka. Diariamente, ONGs e grupos religiosos, especialmente igrejas protestantes coreanas, distribuem refeições gratuitas para idosos solitários e sem teto, porque o apoio estatal permanece fortemente limitado. Estudos epidemiológicos mostram problemas alarmantes locais com alcoolismo, abuso de drogas e tuberculose, um enorme desafio para a saúde pública. As condições de vida não são apenas difíceis, as autoridades frequentemente removem Kamagasaki dos mapas e proíbem seu nome na mídia, como se quisessem esconder este canto sombrio da sociedade. Em 2025, o Centro de Trabalho e Assistência Social Eirin, um símbolo de mais de 50 anos de apoio, foi fechado para dar lugar à Exposição Mundial, o palco global do Japão para as tecnologias mais avançadas. Kamagasaki continua existindo lado a lado com o Japão moderno, provando que pobreza e desigualdade não são problemas exclusivos de países em desenvolvimento. É uma luta silenciosa, mas orgulhosa, Gambaro, dia após dia, preservando a dignidade em um mundo difícil. Você já esteve no Japão e viu Kamagasaki? Mesmo que não, quais são seus pensamentos depois de conhecer esta realidade tão diferente do Japão dos cartões postais? A profissão altamente lucrativa de vender sorrisos, a indústria de acompanhantes no Japão. Em Tóquio, cintilante, onde as luzes de neon nunca se apagam, existe uma profissão única. Aqui, um único sorriso pode custar centenas de dólares americanos, e uma noite de conversa leve rende a uma jovem entre 2.000 e 10.000 dólares. Não é fantasia, é a realidade da indústria japonesa de acompanhantes, frequentemente chamada de venda de sorrisos. Mas por trás de olhos doces e um sorriso perfeito, desenrola-se um jogo emocional de xadrez, onde cada momento é uma encenação, e cada vínculo se dissolve tão rapidamente quanto a fumaça que sobe de um caro copo de uísque. Em exclusivos bares hostess, clientes frequentemente gastam milhões de ienes apenas para sentar ao lado de uma mulher, ouvir sua risada, cantar karaokê e ouvir seu nome pronunciado em voz suave. Alguns elogios delicados, o tilintar de copos e surge a ilusão de intimidade. As hosters não vendem seus corpos, vendem ilusões. Para as mais bem pagas, a renda excede a dos executivos muitas vezes, impulsionada por comissões sobre garrafas de champanhe que custam centenas de milhares de ienes cada. Mas o verdadeiro produto não é o álcool, e sim a solidão. A pressão é imensa. Um sorriso mal sincronizado pode arruinar todo o ganho de uma noite. Para ter sucesso, as hostess precisam memorizar cada detalhe, a bebida favorita, um divórcio mantido em segredo ou até o nome do animal de estimação. Elas precisam manter não apenas sua figura, mas também sua máscara cuidadosamente construída. E quando um cliente começa a acreditar em um relacionamento que na verdade é um roteiro, ambos os lados entram em espirais de dinheiro, dívidas e sentimentos. A cada ano, este setor bombeia mais de 20 bilhões de dólares na economia japonesa, mas seu preço real não pode ser medido em dinheiro. Alguns veem isso como uma arte de serviço, uma profissão respeitada. Outros chamam de um mundo de mentiras, pago com dinheiro. Qual é então a verdade? Quem ganha, afinal, neste jogo emocional? E o que leva milhares de jovens mulheres a seguir um caminho que raramente termina com um final feliz? Se este tema desperta sua curiosidade, comente abaixo a palavra revelar e produziremos um vídeo exclusivamente sobre esta indústria fascinante e contraditória. Sento, a cultura única de banhos públicos do Japão. No Japão, existe uma experiência que todo visitante morador pode desfrutar sem precisar levar nada além de si mesmo. Sento, a casa de banhos públicos. Parece simples.
Mas por trás do véu de vapor, esconde-se um mundo cultural que poucos estrangeiros esperam encontrar. Em tempos antigos, quando a maioria das casas japonesas ainda não tinha banheiras próprias, as pessoas iam ao sento, simples edifícios de bairro, para lavar a poeira do dia, relaxar em água quente e conversar com vizinhos, muito antes das redes sociais existirem. A palavra sento significa literalmente água quente comprada com uma moeda. E durante séculos, esses banhos foram o coração da vida comunitária. Com a difusão dos banheiros privados, eles gradualmente se esvaziaram. Mas justo quando seu fim parecia próximo, eles se transformaram. A nova geração, os Super Sento, são instalações extensas que mais parecem pequenos parques de diversões, com banhos de ervas, piscinas de hidromassagem, salas a vapor, áreas de alimentação e relaxamento. Alguns ficam abertos 24 horas, servindo assim como refúgio noturno ou opção econômica de hospedagem para mochileiros. A entrada varia de aproximadamente 200 ienes em casas de banho tradicionais a mais de 1.200 ienes em estabelecimentos luxuosos, ainda muito mais barato que hotéis. Mas as regras permanecem as mesmas, sem trajes de banho, sem mergulhar sem uma limpeza completa e nenhuma distinção de status ao entrar no banho. Lá dentro, todas as barreiras se dissolvem. O que resta é uma conexão inigualável, conhecida apenas no Japão. Alguns sento usam até água termal natural, proporcionando uma autêntica experiência de onsen. Em áreas rurais, existem banhos comunitários chamados Kyoto Yokujo, ou Sotoyu, que frequentemente ficam ao ar livre, são gratuitos ou muito baratos, e remontam a tradições locais centenárias. No final, o sento não é apenas sobre banho, é uma imersão na cultura japonesa, e nessas piscinas fumegantes, todos se tornam iguais. Mai de café, onde fantasia encontra a cultura pop. Você já entrou em um café onde a equipe o cumprimenta com "mestre"? No vibrante distrito de Akihabara, em Tóquio, coração pulsante da cultura otaku, existe um lugar incomparável a qualquer outro café, o Meiji Café. Surgido no início dos anos 2000, este conceito de entretenimento transforma o simples ato de pedir um café em uma fantasia colorida. Ao entrar, você ouve as palavras "Okaeri nasai go shujin-sama", em português, "Bem-vindo de volta, mestre". Jovens mulheres em uniformes de empregadas europeias fazem reverências graciosas, bandejas na mão, presenteando os clientes com um sorriso caloroso. Mas ao contrário do que alguns possam supor, não há nada indecente aqui. O conceito é inocente e estritamente regulamentado. Os clientes não podem tocar nas maids, não podem perguntar sobre suas vidas privadas e fotos são permitidas apenas com consentimento explícito. Até mesmo as bebidas fazem parte da fantasia. Um cappuccino, por exemplo, é servido decorado com um desenho de gatinho feito com calda de chocolate. O entretenimento vai muito além do café. Você pode ser convidado a jogar jogos, presenciar um pequeno show musical ou desfrutar de canções alegres diretamente na sua mesa. Toda a experiência é projetada para proporcionar alegria e uma pequena fuga do cotidiano, permitindo que os clientes esqueçam suas preocupações diárias por um momento. Grandes redes como Maydreaming expandiram-se internacionalmente, provando o sucesso do modelo. Os Maid Cafés demonstram a capacidade do Japão de não apenas desenvolver cultura pop criativa, mas também comercializá-la habilmente. Não são apenas fãs de anime e jogos que frequentam esses lugares. Cada vez mais turistas de todo o mundo são atraídos por esta mistura estranha, mas encantadora, de nostalgia e fantasia. O que transforma um simples café em um fenômeno cultural mundial? Essa pergunta não tem resposta fácil. Talvez seja necessário experimentar por si mesmo para entender o que o torna tão especial. Se você tem vontade de conhecer um dia, deixe nos comentários a palavra 9. Quem sabe, talvez nos encontremos lá. Uma rodovia atravessando um edifício, a maravilha da Gate Tower de Osaka. Imagine um arranha-céu atravessado por uma rodovia. Ficção científica? Em Osaka é realidade. O edifício Gate Tower de 16 andares não é conhecido por sua altura ou design, mas por um único detalhe incrível. Entre o 5º e o 7º andar, a Hanshin Expressway Ikeda, parte vital da rede rodoviária da região de Kansai, corta pelo meio como uma lâmina que divide o edifício.
A genialidade está na engenharia. A rodovia nunca toca diretamente o edifício. Em vez disso, repousa sobre um sistema independente de pilares, protegido por amortecedores de som e vibração. No interior, os funcionários dos escritórios mal percebem algo. É surpreendentemente silencioso. A história de fundo também é notável. Nos anos 80, o governo de Osaka queria expandir a Via Expressa, mas o terreno pertencia a uma empresa privada que queria construir seu próprio prédio. Nenhum lado cedeu. Em vez de recorrer a processos judiciais ou desapropriações, chegaram a um compromisso histórico. O edifício e a estrada compartilhariam o espaço vertical, cada um em seus próprios andares. Para tornar isso possível, até mesmo os regulamentos de construção japoneses foram adaptados. O resultado é uma maravilha de engenharia que resolveu um problema de tráfego e, ao mesmo tempo, exibe a ousada criatividade urbana do Japão. Em um país onde cada metro quadrado de terra é precioso, o Gate Tower permanece como prova de pensamento flexível e implementação precisa. Hoje, não é apenas um edifício de escritórios, é uma verdadeira atração turística e um local popular para fotos, atraindo milhares de visitantes curiosos todos os anos, todos fascinados pela forma como o Japão transformou um conflito em uma solução inovadora. Hashis, a arte de agarrar uma cultura. No Japão, os hashis são muito mais que simples utensílios, são símbolos de cultura. Seu uso é um ritual cultural, profundamente entrelaçado no cotidiano e ensinado desde a infância como parte da educação de boas maneiras. Cada gesto conta, desde segurar até pousar, e em meio a todas essas regras, existe um tabu tão sério que até mesmo crianças sabem nunca quebrá-lo. Passar comida diretamente de um par de hashis para outro. Este ato, chamado hashi watashi, carrega um significado pesado. Em cerimônias budistas de cremação, familiares passam os ossos do falecido usando hashis, um rito solene de luto. Replicar isso em uma refeição comum é considerado de mau agouro, até mesmo ofensivo. Um único gesto impensado pode fazer você parecer desrespeitoso diante de familiares, colegas ou parceiros de negócios. Como então compartilhar alimentos? A regra é simples. Use hashis de servir para colocar comida em um prato comum, ou permita que outros peguem suas próprias porções. O respeito é a base. Igualmente condenáveis são outros gestos: espetar hashis verticalmente em uma tigela de arroz, batê-los contra as tigelas ou equilibrá-los na borda. Cada uma dessas ações evoca associações com rituais fúnebres ou simplesmente aparenta desleixo à mesa. São precisamente estes códigos sutis que fazem a cultura alimentar japonesa ser vista com tanta reverência. Comer aqui não significa apenas nutrição, mas um ritual de respeito pela refeição, pelo anfitrião e por todos os presentes. Seja em uma humilde pousada no campo ou em um elegante restaurante em Tóquio, dominar a etiqueta dos hashis é mais do que mera adaptação. É um sinal de genuíno respeito por uma cultura centenária que encontra significado e propósito mesmo nos menores gestos. Aldeia das Bonecas, um Japão que desaparece. Você já atravessou uma aldeia onde quase ninguém mais vive e ainda assim a presença das pessoas permanece perceptível em toda parte? Nas profundas montanhas enevoadas do Vale Ia, na ilha de Shikoku, encontra-se Nagoro, outrora uma modesta comunidade agrícola com centenas de moradores. Crianças brincavam nas salas de aula, os idosos cuidavam de seus jardins, e os campos ecoavam com risadas e o som das enxadas. Mas o tempo passou. Jovens mudaram-se para cidades distantes em busca de trabalho. Os que ficaram envelheceram, e Nagoro gradualmente se esvaziou. Hoje, menos de 30 residentes vivem lá. Há alguns anos, Tsukimi Ayano, uma mulher que havia partido, retornou para cuidar de seu pai idoso. Diante de ruas vazias e casas abandonadas, teve uma ideia incomum para trazer as memórias de volta. Começou a criar bonecas em tamanho real feitas de pano, palha e roupas velhas, modeladas a partir de antigos vizinhos, colegas de escola e trabalhadores que há muito haviam falecido ou partido. Agora, aqueles que se pensava perdidos retornam de maneira silenciosa. Bonecas sentam-se em uma sala de aula abandonada, seus olhos fixos no quadro negro.
No ponto de ônibus, esperam pacientemente, bolsas firmemente seguradas por um ônibus que nunca chega. Nos campos, curvam-se sobre canteiros de vegetais. Mais de 350 desses habitantes silenciosos agora povoam Nagoro, lado a lado com as poucas pessoas que ainda permaneceram. A visão é ao mesmo tempo inquietante e profundamente comovente. De um lugar quase esquecido, tornou-se um destino de viagem único, atraindo visitantes de todo o mundo, não por monumentos magníficos, mas pelas histórias costuradas em cada boneca. Seus rostos silenciosos carregam memórias, arrependimentos e amor por um lar que se recusa a desaparecer completamente. Nagoro é mais do que apenas uma aldeia de bonecas. É um símbolo silencioso de milhares de pequenas aldeias japonesas que gradualmente desaparecem, e uma poderosa lembrança do que permanece: memória, pertencimento e a vontade daqueles que se recusam a deixar sua comunidade desvanecer no esquecimento. Kabukicho, o centro mais diversificado de entretenimento noturno do Japão. Quando a noite cai, Kabukicho de Tóquio desperta e suas luzes de neon convidam você para descobertas sem fim. Conhecido como o mais famoso distrito de entretenimento do Japão, é muito mais que apenas uma zona de luz vermelha. É um caleidoscópio cultural onde tradição e modernidade se encontram. Aqui você encontra bares em estilo retrô cheios de histórias, salas privadas de karaokê, aconchegantes izakayas com pratos autênticos e boates pulsando de energia. Comece em um bar no terraço com vista panorâmica da cidade, passeie por fliperamas com inúmeras máquinas de garra e termine sua noite no Robot Restaurant, um show futurista de dança e luzes que só existe em Kabukicho. Olhando mais de perto, descobre-se o refinamento japonês, bares rústicos com sashimi em mesas de madeira ou casas de chá íntimas onde geishas tocam música no shamisen. No coração de Kabukicho, esconde-se Golden Gai, um labirinto com mais de 200 pequenos bares, cada um comportando apenas 5 a 10 clientes. Cada drink acende conversas como pequenos romances de memórias e sonhos. Seja gourmet, amante da cultura ou notívago, Kabukicho surpreende constantemente. Seu encanto está nos contrastes. Shows futuristas ao lado de tradições centenárias, ruelas movimentadas ao lado de cantos tranquilos. Quando você passear por essas ruas iluminadas por neon, entenderá por que muitos nunca mais querem ir embora. Kabukicho é a noite de Tóquio condensada em um único distrito, repleto de histórias esperando para serem descobertas. A lenda dos samurais, os guerreiros eternos do Japão. Você já imaginou entrar em um mundo onde honra e força de vontade determinam cada movimento da espada? Este reino pertence aos samurais, a alma do antigo Japão. Esses homens e mulheres não eram apenas mestres do combate, mas viviam segundo o nobre código do Bushido. Desde os primeiros tempos imperiais, os samurais desenvolveram um caminho da espada onde força bruta se fundia com serenidade e calma. Treinavam com milhares de cortes de espada ao amanhecer, fortaleciam seu espírito na meditação sob plantas de lótus, e a cada saque da katana, aquela lâmina incomparável e curva, realizavam um ritual de precisão, disciplina e orgulho. Mas os samurais eram muito mais que guerreiros, eram estudiosos, pintores e poetas. O lendário Miyamoto Musashi escreveu O Livro dos Cinco Anéis, uma obra atemporal sobre estratégia estudada mundialmente até hoje. Junto com a requintada arte japonesa da forja de espadas, este espírito formou um símbolo cultural que ainda fascina milhões. Embora séculos tenham se passado, a presença dos samurais vive nas ruas silenciosas de Kyoto, em kimonos finamente bordados e em filmes de artes marciais que preservam seu legado. Imagine o frio de uma lâmina de katana, seu pulso batendo em sincronia com os guerreiros de tempos passados. Suas histórias de amor heróico, lealdade inabalável e coragem inflexível ainda ecoam hoje, atravessando os séculos. Se você deseja mergulhar mais fundo nesse mundo, da filosofia do Bushido, a arte da forja de espadas e duelos lendários que fizeram história, comente abaixo a palavra 3. Criarei um vídeo exclusivo mostrando os samurais em toda a sua glória. Ilha dos Coelhos, o paraíso encantador com um passado sombrio.
No mar interior do Japão, existe uma pequena ilha que recebe centenas de milhares de visitantes anualmente, mas não por suas paisagens deslumbrantes ou templos antigos. Esta é Usagi-jima, a Ilha dos Coelhos, lar de centenas de criaturas de pelo macio e olhos redondos que saltam ao seu encontro por uma simples cenoura. Uma curta viagem de balsa de Tadawumi leva você a Okunoshima, onde mais de 300 coelhos selvagens saltitam livremente por trilhas, prados e costas. Sem medo de humanos, eles não perseguem turistas para morder, mas para implorar por comida. Seu charme rendeu à ilha o apelido de Céu dos Coelhos. Porém, poucos sabem que este paraíso já escondeu um papel mais sombrio. Entre 1929 e 1945, Okunoshima desapareceu dos mapas públicos e tornou-se uma base ultra-secreta que produziu milhares de toneladas de gás venenoso para os campos de batalha na China durante a Segunda Guerra Mundial. As ruínas ainda estão lá, fábricas deterioradas cobertas de musgo, testemunhas silenciosas de um passado oculto. E os coelhos? Originalmente, não eram mascotes, mas animais de teste, usados para detectar vazamentos de gás. Após o fim da guerra, os militares partiram. A fábrica foi abandonada. Sem predadores naturais, os coelhos sobreviveram e transformaram um lugar antes marcado como um inferno invisível no animado paraíso de hoje. Atualmente, além de seus moradores peludos, a ilha oferece áreas para camping, trilhas para caminhadas e até um museu do gás venenoso. Os visitantes vêm não apenas pelos coelhos, mas também para vivenciar um capítulo da história frequentemente ausente nos livros escolares. Okunoshima é simultaneamente encantadora e perturbadora. Um paradoxo vivo, onde a inocência floresce à sombra de um passado sinistro. Melancias quadradas, os ícones frutíferos de $1000 do Japão. No calor escaldante de um verão japonês, justamente quando você se acostuma com a tradicional melancia redonda, o Japão surpreende com uma variante que deixa todos perplexos: a Shikaku Suika, a melancia quadrada. Essas frutas não são produto de modificações genéticas, mas de uma técnica genial. Coloca-se uma melancia jovem em uma forma transparente em formato de cubo e deixa-se que ela cresça até preencher o molde. A história começou no final dos anos 70 em Zentsuji, na prefeitura de Kagawa, quando o agricultor Tomoyuki Ono inventou este método com um objetivo prático. Melancias quadradas cabem perfeitamente em refrigeradores japoneses, são mais fáceis de cortar sem rolar e parecem espetaculares. Com o tempo, Zentsuji tornou-se a capital dessas frutas e criou a Zentsuji Shikaku Suika, protegida por direitos autorais. O mais fascinante, no entanto, é seu valor como peça de exposição. Uma única melancia quadrada começa em cerca de 20.000 ienes, aproximadamente $100 americanos, e geralmente custa entre 20.000 e 30.000 ienes. Em anos com clima ruim, os preços podem subir para 50.000 ienes ou mais. Na exportação, elas alcançam 80.000 a 100.000 ienes, até $1.000 americanos por unidade. Compradores japoneses tipicamente as adquirem como presentes ou objetos decorativos, em vez de alimentos, já que são colhidas ainda não maduras para preservar sua forma perfeita e estender a durabilidade por vários meses. O cultivo exige extremo cuidado. Agricultores inspecionam cada fruta 2 a 3 vezes por dia, utilizam estruturas de madeira para mantê-las equilibradas, protegem-nas com pequenos chapéus e colhem no momento exato em que a forma está completamente preenchida. Qualquer imperfeição, um padrão listrado desalinhado ou uma borda irregular leva à rejeição imediata. Hoje, as melancias quadradas raramente chegam às mesas de jantar, mas tornaram-se ícones culturais, símbolos da precisão, artesanato e criatividade japoneses. Quem visita Zentsuji ou lojas exclusivas de frutas em Tóquio provavelmente as verá, perfeitamente cúbicas, impecavelmente listradas, frequentemente decoradas com laços, prontas para serem levadas para casa como um presente único ou peça decorativa. Assim, descobrimos uma das frutas mais fascinantes do Japão. Qual detalhe mais impressionou você? Conhece outras peculiaridades curiosas do Japão? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estamos ansiosos por suas histórias e opiniões.
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar um valeu demais nos comentários se esse conteúdo foi interessante para você. Seu apoio financeiro é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos exclusivos como este, permitindo que possamos viajar e descobrir mais curiosidades surpreendentes ao redor do mundo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações culturais. Qual país você gostaria que investigássemos a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.